Então, existe uma variação muito grande, muito mais frequente em meninos do que em meninas, 4 a 5 vezes a diferença da incidência de transtornos de meninos para meninas. Isso se deve por vários motivos, como, por exemplo, a testosterona, a influência da testosterona no cérebro, a influência do cromossoma X de estabilizar, a estabilidade cromossomial da mulher é um pouco maior do que o homem. Então tem várias causas pelo qual o menino é mais acometido que a menina, tá? Mas também acomete meninas, tá? Houve um crescimento de 85%. Esse estudo está de 2008, mas foi lançado esse ano, tá? Demora 2 a 3 anos para compilar, porque eles pegam vários estados e eles dão um diagnóstico com a criança com 8 anos de idade. Então é um diagnóstico que não tem dúvida, tá? Não é aquela criança de 2, 3 anos de idade que pode só ter um atraso de desenvolvimento. Não, isso aqui é a criança com diagnóstico selado, tá? A grande questão das estatísticas americanas é que pode haver uma grande redução, uma grande economia, se houver uma intervenção precoce. Então, hoje, todas as medidas estão sendo em torno do diagnóstico precoce e intervenção precoce. Por quê? Porque você vai economizar em muito o tratamento, o custo ao longo da vida, porque essa criança pode ficar mais independente, mais autônoma, não precisando de tantos cuidados e tantos cuidadores ao longo da sua vida, tá? Comparado, algumas pessoas poderiam dizer, mas está subindo tudo, não é só o autismo, tudo estamos tendo mais câncer, mais doença, mas se a gente compara o autismo com as outras doenças, como paralisia cerebral, epilepsia, retardo mental, a desproporção é muito maior do que o crescimento. Claro que as outras também cresceram, tá? Isso aqui é uma estatística da Califórnia do ano de 95 a 2002, mas mostra essa tendência de crescimento acontecendo também. Quando a gente olha para uma criança autista, a gente tem que perguntar que tipo de autismo, já que autismo é uma síndrome, não é um diagnóstico específico, tem uma individualização em cada criança. A primeira grande individualização é a gente perceber, primeiro, o autismo como alteração de comportamento é só a ponta de um iceberg. Então, existe uma série de alterações da biologia que estão ocultas e a gente não está percebendo quando está olhando para uma criança. Então, a gente quando olhar para uma criança que só está gritando, não se comportando, não falando, isso é o que a gente está vendo. Mas existe uma série de processos que estão acontecendo, imperceptíveis, que é o que realmente está causando. Então, a primeira grande separação do autismo é aquele autismo que aquele espectro em que a criança tem o que é chamado de um desenvolvimento sindrômico, quer dizer, ela já nem desenvolveu a fala. Ela tem um atraso no desenvolvimento da fala desde o seu início. Geralmente é aquela criança que já atrasa a caminhar, já atrasa a andar e vai acabar atrasando a fala e todo o seu desenvolvimento neurológico. Geralmente esse autismo sindrômico, ele tem uma causa genética mais definida ou tem uma agressão durante a gestação mais claro de se perceber. Então, é uma doença que tem uma doença genética mais definida, como X frágil, William Angelman, ou teve uma infecção durante a gestação, ou tem alguma desordem metabólica, ou mitocondrial, ou tem alguma doença autoimune, tá? Esse autismo sindrômico é muito mais próximo ao menino e à menina. É 1,7 meninos para uma menina, tá? Mas o que é mais comum é a gente ver o autismo tipo 2, que é chamado não sindrômico ou regressivo. Isso quer dizer o quê? É aquele menino que veio desenvolvendo normal, começou a falar as primeiras palavras em torno de um ano e meio, e entre 1 ano e meio e 2 anos e meio, ele para a sua evolução neurológica e até regride. Então, é aquela criança que perde a fala e perde até ganhos neurológicos, tá? Então, esse é chamado de autismo tipo 2 ou regressivo, tá? Esse autismo é muito mais comum do que o tipo 1 síndrome, tá? A gente está vendo hoje, por exemplo, eu atendi algumas crianças e a gente teria um tipo 3, que seria alguns meninos
que tem só atraso da fala, atraso de algumas características, não tem todas as características do espectro, mas eles nem falaram, né? Eles andaram e caminharam na hora certa, sentaram com 6 meses, andaram com 1 ano, só que na hora de desenvolver a fala eles não desenvolveram, tem um atraso no desenvolvimento da fala. Então esses transtornos de desenvolvimento da fala separados também fazem parte do espectro, tá? Como que a gente vai explicar isso, né? Como que a gente vai explicar esse fenômeno que está cada vez mais frequente? Então, a primeira teoria, e a teoria que vocês vão encontrar em muitos médicos falando para vocês, é essa, de que o autismo é genético, que causa uma encefalopatia estática. Então, essa criança nasceu com defeito de fábrica, uma alteração genética, que altera o mecanismo de desenvolvimento e dá um déficit fixo funcional. Então, vocês vão em qualquer neurologista pediatra ou psiquiatra, muitas vezes vocês recebem essa explicação. Isso é genético e não tem o que fazer. Essa explicação já está fora de moda, porque já foi evoluindo as teorias em torno disso. A primeira evolução foi que essa alteração genética talvez pudesse ser por uma influência ambiental. Então, começou-se a considerar a importância do meio ambiente como causador desse processo. Depois se evoluiu para um terceiro modelo de explicação, em que se chegou na epigenética. A epigenética é a grande evolução da genética depois do genoma, que é descobrir que, além da transmissão dos genes, tudo que está em volta dos genes é chamado do epigenoma, também é transmitido e pode ser influenciado, ativado ou desativado. Então, essa alteração epigenética pode causar uma alteração no desenvolvimento ou uma alteração na expressão gênica. E se pode ter um déficit funcional com reversibilidade. Então, isso é o que se começou a ser um novo modelo, que é o que trabalha, o movimento biomédico trabalha dentro desse modelo, de acreditar que possa ser um déficit funcional com reversibilidade. Então, e por último, se agregou esse novo conceito de encefalopatia crônica. Então, pode ser um déficit funcional com reversibilidade ou pode ser uma encefalopatia crônica, quer dizer, existe algum processo inflamatório dentro do cérebro que continua impedindo a maturação dessa criança. Então, esse é o conceito atual que a gente trabalha. Enquanto que a medicina oficial, ela trabalha dentro desses dois modelos aqui, modelo 1 e o 2, o tratamento biomédico, ele tenta divulgar e tenta trabalhar e tenta pesquisar em torno do modelo 3 e 4, que é um déficit funcional com reversibilidade ou uma cefalopatia crônica que possa ser modulada ou até revertida. O que a gente vai tratar é um processo que é dos mais longos e mais complexos que existe no ser humano, que é o processo de maturação neurológica. A gente vê o corpo, uma criança já feita, e a gente não vê a complexidade desse processo. Então, primeiro a complexidade intraútero, das grandes transformações que vai se passando do cérebro até o recém-nascido. Tá? Depois do intraútero, existe as transformações assim que o cérebro nasceu. Então a gente imagina, olha para a criança, já está toda formadinha, a gente imagina que o cérebro também está formado. E, ó surpresa, o cérebro só acaba de se formar com 20 anos de idade. Só aí é que o cérebro está realmente maduro. Tá? Então esse processo, depois que nasceu, é um processo que continua. Então por isso que ele é tão suscetível a influências ambientais, tá? Porque é muito tempo de exposição ao meio. Então é um processo que é contínuo, que vai continuar acontecendo até os 20 anos de idade, e por isso que ele pode sofrer muita interferência do meio pelo seu tempo de exposição. Tá? O cérebro, ele tem que fazer o que é chamado de conexões entre áreas do cérebro, para que eu possa falar, perceber, movimentar.
vocês têm que ver que eu estou coordenando várias partes do meu corpo ao mesmo tempo. Toda essa coordenação, ela se dá por caminhos que são conexões intercerebrais, tá? Então, todas essas conexões, elas precisam ser feitas e serem estimuladas e serem desenvolvidas com o tempo e com o uso, tá? Esse daqui é um resumo do que já se sabe sobre o processo de maturação do cérebro, só para a gente ter uma ideia da complexidade desse processo. Então, assim, o cérebro, ele não só precisa crescer, ele precisa também cortar áreas que estão inativas. Se essas áreas que estão inativas, elas não ficam cortadas, não são podadas, elas interferem com o funcionamento do cérebro. Muitas das manifestações do autismo não são áreas a menos, são áreas a mais que não foram tiradas, áreas a mais que não foram desativadas devidamente. Então, essa complexidade, vê se vocês conseguem entender esse exemplo daqui. Isso aqui é o que precisa acontecer no cérebro desde o recém-nascido até 20 anos de idade. Então, o que está aqui em lilás, essas conexões que sejam em lilás, são as conexões que tem que aumentar com a idade, tá? Então tem que criar conexões, tá? Ao mesmo tempo, as conexões que estão em verde são as conexões que tem que diminuir com a idade. Olhem a complexidade. Então, várias conexões têm que serem criadas e várias conexões têm que desaparecer ao longo do processo de maturação cerebral. O tamanho das bolas é o peso que a bola vai ter que ganhar em termos de controle, entende? Um dos maiores problemas da criança autista é aqui no lóbulo pré-frontal e frontal direito, que é uma área do controle que tem que acontecer e amadurecer, entende? Essa área tem que crescer bastante, tá? Então tem várias áreas que precisam ser ativadas e várias áreas que precisam ser inativadas. Então, a gente toma, a natureza faz isso de uma forma milagrosa, de uma forma realmente divina. Agora, quando o homem interfere nesse processo e bloqueia esse processo, cria uma grande confusão e complica essa grande complexidade que é o processo de maturação cerebral. Tá? Então, a visão hoje do autismo é que ela é uma síndrome de subconectividade. Quanto que um cérebro normal vai ter conexões de uma área a outra funcionando bem, numa criança autista vai ter diminuição de áreas de conexão, fazendo com que o funcionamento do cérebro seja prejudicado. Tá? Isso já está provado cientificamente, comparando o grau de conectividade do cérebro das crianças autistas com as crianças neurotípicas. Tá? Existe uma grande diferença da conectividade funcional. Então, por isso que as terapeutas têm que ter uma paciência de Jó, insistindo com algo, porque tem que fazer conexões. Não tem conexões naquela área, então tem que insistir, até que se estabeleça a conexão neuronal. A criança não faz, não é porque não quer, ela não tem um livre-arbítrio, ela tem uma limitação neurológica. E essa limitação neurológica impede com que ela reaja normalmente. Tá? E por que ela tem essa limitação neurológica? A explicação atual que a gente tem é da neuroinflamação subclínica. Então, começaram-se a fazer biópsias em cérebro de crianças autistas que morreram por outras causas, de acidente, de afogamento, de causas violentas. E nos Estados Unidos tem bancos de cérebros de autistas para serem estudados. Eles pegam e vão separando o tecido cerebral para tentar entender esse fenômeno. E o que eles descobriram? Que o sistema nervoso, o sistema imunológico do cérebro dessas crianças estava muito ativado. Tá? O sistema imune, existe basicamente dois. Existe um sistema imune que está dentro de cada órgão, que é chamado de sistema imune inato. E tem o sistema imune que está no corpo inteiro, que quando tem uma infecção, ele vai lá e cresce para atacar uma infecção. Tá? Então, o que existe é uma ativação do sistema imune inato do cérebro, chamado micróglia. Não sei porque tem esse nome, mas esse é o nome que se dá a essas células de defesa
que estão aumentadas, né?